O jogo foi, eu não diria exatamente, mas muito próximo daquilo que a maioria das pessoas já estavam esperando, né? O Cruzeiro não se lançou por ataque, aquela história, joga em casa. O Cruzeiro praticamente abre mão do mando de campo. Ele não pressiona o Flamengo para mostrar, aqui é minha casa, aqui eu mando, eu vou te encurralar para ganhar o jogo. Não. Tirando um momento ali no começo do segundo tempo, o Cruzeiro mais esperou o Flamengo do que outra coisa. Primeiros 10 minutos, o Flamengo tinha 81% de posse de bola, um sinal muito claro de que o Cruzeiro adotaria essa postura mais cautelosa que o Arnaldo destacou na maior parte do jogo. Mas, por outro lado, o Cruzeiro sabia que ele jogava pelo empate. Jogava pelo empate. A chance do Cruzeiro ganhar nos pênaltis, ela era enorme. Isso não era balela, não é brincadeira. Virou meio folclórico. Ah, não, o Muralha vai ser o herói. Gente, a chance do Muralha ser herói era praticamente zero. Um goleiro que em 31 pênaltis defendeu um, contra a passagem dele pelo Figueirense e pelo Flamengo, já atualizando a lista com esses pênaltis de hoje. Um goleiro que das 5 cobranças errou o lado em 4. E na única que acertou a bola foi no alto, ele não teria a menor chance de fazer a defesa, que foi a do... Diogo Barbosa. Foi do Barbosa, Diogo Barbosa, lateral esquerdo. Todas no mesmo lado, né, Mauro? Ele acabou pulando todas no mesmo lado. Eu me lembrei até, vendo ele pular o lado direito, uma série no Carioca de 77, que eu vou lembrar, mas a maioria não vai lembrar, até pelo tempo, né? Faz tempo. Vasco e Flamengo. Mazzaropi, goleiro do Vasco, certo. Ele ofereceu o lado em todas as cobranças. Pulava para a esquerda e dava o lado direito. Os caras do Flamengo iam lá e tá. Foi bater o Tita, tinha 17 anos. O Tita tinha 17 anos. Ele pulou do outro lado, catou, e o Vasco foi campeão carioca em 77 com o professor Orlando Fantoni de técnico, aquele timaço do Vasco, que ganhou os 2 turnos naquele ano. O Muralha nem essa mãe ele tem, de oferecer um lado e ter um batedor mais inexperiente que ele vai tirar proveito ali em dado momento. Simplesmente ele não existe para defender pênaltis. E isso evidencia erros cometidos pelo Flamengo na montagem do elenco. Quando liberaram o Paulo Vitor, acreditaram que o Muralha poderia ser o titular. Falamos isso aqui tantas vezes. O Thiago, um garoto que falhou no primeiro gol, ou seja, não estava maduro, pronto para assumir a responsabilidade. E só contrataram o Diego Alves quando não poderia jogar a Copa do Brasil. O Cruzeiro também cometeu um erro, acho, nessa jornada, que foi abrir mão do Ábila, embora não tenha conseguido pagar o passe do jogador do Huracan. Fez falta nas finais. Super. Porque se tivesse o Ábila em campo, ele teria uma opção de um típico centroavante, sem ter que colocar o Raniel, que teve ali, não sei, lesão nas 2 costas ao mesmo tempo, coisa de maluco, né? Incrível, né? Não sei até que ponto isso tem até um lado meio emocional ali, psicológico do cara, nervoso, sei lá, enfim, não sou médico. Mas o Ábila poderia ajudar muito o Cruzeiro, né? Mas é impressionante, de fato, como o Mano Menezes, assim, quando tudo dá certo, é lindo, mas como se arrisca, né? O Guerreiro poderia ter feito o gol no final, mesmo sem o Flamengo merecer ganhar o jogo, o Fábio salvou. Mas ele sabia que jogava com goleiro contra um adversário quase sem goleiro. E nos pênaltis, gente, falar português claro, o Flamengo não tinha goleiro. Tinha chance zero e a defesa do Fábio foi do Diego. E mais uma jornada muito fraca do Diego, que não justifica toda a idolatria que há ao seu redor. Aliás, perdeu já 2 pênaltis pelo Flamengo. Um custou 2 pontos, na ilha contra o Palmeiras. Bateu muito parecido com o de hoje. O Jailson pegou. E hoje o Fábio fez a defesa, certamente estudou aquela cobrança. Contra o Corinthians foi o Diego que perdeu também? Ele perdeu um gol feito. Perdeu um gol feito, isso. Perdeu um gol feito. Baixo da trave. Se a gente abrir o leque, a gente vai encontrar mais situações em que ele deveria decidir, pelo tamanho que tem, por quanto custa, e não decidiu. E a Sul-Americana não salva o ano, certo? Não salva. Eu acho que não. Eu acho que muito não. pequeno, é importante, faz a vaga na Libertadores, vai dar a volta olímpica e tudo, mas perto do que a gente esperava. Qual o retrospecto do Flamengo? Campeão carioca. Orçamento muito superior aos demais, convenhamos. Não vou dizer que é uma obrigação, mas era o time com maior responsabilidade de ganhar o título. Libertadores, um papel vergonhoso. Eliminado na fase de grupos de novo, 4ª vez nesse século, em 7 participações no século XXI, 4 eliminações na fase de grupos, 2 com o Bandeira de Melo na presidência, essa com o maior orçamento do grupo. Nenhum ponto fora de casa. Vexame, papelão. Final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, líder Corinthians, Flamengo, 18 pontos atrás. Hoje, né, já é quinta-feira, daqui a pouco o torcedor vai acordar, vai olhar a tabela e vai lembrar do brasileiro. 7º colocado. Não iria para a Libertadores. Não iria para a Libertadores. Ou iria porque o Cruzeiro está classificado agora, né? Ali, Ou seja... Está agora no meio, um G7. Está atrás do Botafogo. Aí já é migalha, E né? muitos torcedores do Flamengo se divertiram com a eliminação do Botafogo, com recursos muito menores, está fazendo... não ganhou título, não vai ganhar título, mas faz uma temporada muito mais digna. Muito além daquilo que prometeu, que se imaginava. Porque não deu vexame. E o Flamengo só devendo. Está perto do orçamento. Exato. Se o Flamengo vencer o final do ano na Sul-Americana, ainda falta o Fluminense, uma fase semifinal e uma final. São 6 jogos. Está muito longe disso. Né? Claro, vai encerrar o ano com um título. Isso é importante, é um título internacional. Independentemente de vaga Libertadores, é uma taça. Mas o ano não se limita a isso. A sensação final pode ser agradável.
Mas o ano é um ano de fracassos. E esses fracassos têm explicação. A explicação passa pela gestão do futebol e pelo desconhecimento do assunto por parte de Eduardo Bandeira de Mello. Não vou me cansar de falar sobre isso aqui, já falei várias vezes. O Muralha é um dos protegidos do presidente. Não se protege ninguém no ambiente de trabalho. Não se protege ninguém. Nem que seja o maior puxa-saco. As pessoas têm que ser cobradas pelo desempenho profissional. E no futebol, mais ainda, porque o chefe é toda a torcida. E todo mundo vê o desempenho. Não é o cara que está numa empresa trabalhando ali que o chefe consegue esconder a incompetência. E o Muralha, coitado, ele não tem culpa. Não pediu para ser contratado pelo Flamengo. E ele vem dando sinais claros de que não é um goleiro à altura. Isso vale para outros jogadores que são também os protegidos. Uma entrevista que o Eduardo Bandeira de Mello deu ontem, foi publicada ontem no Globo Esporte, é constrangedora. Ele diz que protege os seus jogadores de bullying, como um pai protege os filhos. Gente, as críticas feitas a atletas de futebol, quando eles vão mal, elas fazem parte do trabalho, como os elogios, a exaltação. O Neymar, ele é endeusado e às vezes é criticado. Como foi agora, por muita gente, faz uma bobagem. O Cristiano Ronaldo, o Messi já foi criticado em momentos ruins. É difícil, porque dificilmente erra. Porque eu estou falando da excelência. Então, o dirigente não tem que proteger. Ele tem que enxergar o futebol, perceber carências, dar mais com dinheiro e corrigi-las. O Flamengo disputou uma final sem goleiro, gente. Sem goleiro. Impressionante. Não venceu no Rio, uma falha do Thiago quando era melhor. Aliás, acho até que o Rueda, para quem pegou o bonde andando na reta final, se propôs mais a vencer os dois jogos. No jogo do Rio, o Flamengo atacou muito mais, fez o gol, buscou o segundo, quando o Thiago foi infeliz, largou a bola, o Arrascaeta empatou. E hoje, no final do jogo, o Flamengo estava em cima do Cruzeiro. Meio tímido, mas o Fábio fez a última defesa do jogo. Sim. E os grandes sustos que o Flamengo teve foi uma bola do Thiago Neves e uma do Arrascaeta que eles chutaram para fora, com muito perigo, especialmente do Thiago, e saídas do gol do Muralha. Uma péssima em cada tempo. Isso não é uma novidade. Ele é um goleiro tecnicamente ruim e ele não tem a menor noção do que é defender um pênalti. Então o Flamengo jogou sem goleiro, por quê? Por erros de planejamento, por desconhecimento de futebol e pela preocupação de alguém de tratar como se estivesse num ambiente de trabalho, numa grande estatal ou num emprego público, onde o cara põe o paletó e ninguém é demitido por incompetência, porque ele é concursado, porque tem aquela coisa de estabilidade. Esse é o ambiente do Flamengo. O Cruzeiro foi mais competitivo, o Cruzeiro tem 2 ótimos goleiros e, na hora da verdade, o Mano Menezes foi inteligente, porque o Rafael é ótimo, mas o Fábio é o Fábio, né? Foi. O Fábio é o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história. E na hora decisiva, ele pegou as bolas difíceis do Rio, ele pegou uma outra defesa hoje, a do Guerreiro, que foi difícil no final, e defendeu o pênalti só do Diego, que é considerado o craque do meio campo do Flamengo, embora não justifique isso ultimamente. O Mano recolocou o Fábio no gol, não porque o Rafael vinha falhando, tal. Chegou um momento que estava, né? Na temporada estava meio assim, ele estava sendo criticado, o que ele fez? Deixa eu botar o ídolo em campo de novo. Depois o cara, ele ficou até o fim. E hoje fez uma grande partida. E ele levou o time também à final. Ele também sem dúvida. Participou da semifinal contra o Grêmio. Pois é. Sem dúvida. Fundamental. No jogo de Porto Alegre, né? As defesas que ele fez, o Grêmio não goleou. Não goleou, não digo, mas não venceu por um placar elástico, porque o Fábio foi fundamental e conduziu o Grêmio ao título. E o Flamengo, na final, o Cruzeiro ao título. O Flamengo não tinha goleiro. Simplesmente não tinha goleiro. Sabe pelada quando vai para a linha, um cara da linha vai para o gol? É horrível, né? Um time com goleiro, o outro time sem goleiro. A gente reveza no gol. É muito ruim, porque não tem jogo, né? Qualquer bola entra. Mal comparando, esse foi o Flamengo nas finais. Mal comparando, claro que é um exagero da minha parte, mas só para dar uma noção.